Olá, como vai? Tudo bem? Como vocês estão? Estamos realmente em tempos difíceis, mas tenham calma. Logo isso vai passar e logo estaremos juntos novamente. E espero que o mais breve possível. Eu preparei para vocês uma aula sobre o relevo mundial. Quando nós falamos em relevo, nós falamos as diferentes formas e estruturas da crosta terrestre. O relevo, ele é fruto da ação conjunta, ao mesmo tempo concomitante ou até mesmo alternada, do que nós já vimos, os agentes internos do relevo, que a gente vai chamar agora de agentes construtores do relevo. Dê uma olhada aqui, ó. O vulcanismo é um agente interno, o tectonismo, o movimento das placas tectônicas, também é um agente interno construtor do relevo, e finalmente os abalos sísmicos. Quando ocorrem no continente, chamamos de terremoto. Quando ocorrem sobre o assoalho oceânico, chamamos de maremotos. Então, esses são os agentes que constroem o relevo. Nós temos também um outro conjunto de agentes. Olha aqui, ó, os agentes externos, também chamados de exógenos. São os destruidores, os moduladores do relevo. Então, são eles o vento, o gelo, seres vivos, a água dos rios, a chuva, é o que a gente chama de intemperismo, a erosão. Né? Então, os agentes externos são aqueles que destroem o relevo. Os agentes internos são os construtores do relevo. E nós temos aqui, ó, algumas formas do relevo mais conhecidas. Né? As principais formas do relevo conhecidas estão aí. Vê se você consegue. Ó, vamos levar em consideração aqui o nível do mar. Então você tem aqui o nível do mar. Olha o que é uma planície aqui, ó. Planície, uma definição do professor Haroldo de Azevedo, segundo a altitude, uma planície é uma área que vai de 0 até 200 metros de altitude. Já o professor Assis Absaber diz que uma planície é uma área que sofreu o processo de sedimentação maior que o processo de erosão. E um planalto, olha um planalto aqui, ó. Olha aqui um planalto. Né? Um planalto, na classificação altimétrica, é uma área que você tem de 200 até 1.200 metros de altitude. Isso na classificação da altimetria. Já o professor Absaber diz que um planalto é uma área onde o processo de erosão foi maior que o processo de sedimentação. Olha uma escarpa aqui, ó. Uma definição bem simples de uma escarpa. É a borda de um planalto. É o limite de um planalto. Portanto, o que nós temos aqui, cidade de São Paulo, Santos, é uma escarpa. A gente chama vulgarmente de serra. Professor, qual a diferença entre escarpa e serra? Escarpa, tá aqui, ó. Limite, borda de um planalto. Serra, uma cordilheira, um conjunto de montanhas. Na classificação do professor Haroldo de Azevedo, uma montanha, segundo a altitude, é toda a área acima de 1.200 metros. Na classificação do professor Absaber, uma montanha é fruto de um dobramento moderno, de um encontro de placas tectônicas. Olha uma depressão aqui, ó. Essa aqui é uma depressão, ó. Aqui é uma depressão que está entre planaltos. Existe depressão relativa, que é aquela que está abaixo da média local, e depressão absoluta, aquela que está no nível do mar. Eu coloquei aqui, abaixo do nível do mar, perdão. Aqui eu coloquei algumas ilustrações. Uma planície, obviamente uma montanha, uma depressão relativa aqui, ó, no planalto, olha o planaltão aqui, ó, né? Aqui você tem uma depressão, certo? Aí eu coloquei para você as principais formas de relevo, de maneira muito simples, né? A geografia fala com as cores. Dê uma olhada aqui, ó. A cor marrom aqui, ó, significa o quê? Montanhas. Classificação de montanhas, altitude acima de 1.200 metros. Pela estrutura geológica, área do encontro de placas tectônicas formando um dobramento moderno. Planalto, escudos cristalinos, não é? Muito antigos, já desgastados pelo tempo. Planícies. Então as cores aqui, ó, você tem montanhas, aqui no continente americano, ó, aqui eu tenho quem? As montanhas conhecidas como Andes, Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas. Aqui eu tenho a grande planície amazônica, aqui eu tenho a planície, não é? A planície platina, aqui eu tenho as pradarias, não é? Ó, da região aqui, ó, da bacia do Mississippi, Missouri.
Aqui eu tenho um planalto antigo, desgastado pelo tempo. No Canadá ele é chamado de quê? Montes, ele é chamado de Labrador. Nos Estados Unidos ele é chamado de Apalaches. Olha o continente africano aqui, ó. O continente africano aqui, ó, 70% dele então é de planaltos. Tem montanhas, cadeia do Atlas ao norte, cadeia aqui, ó, Drakensberg, ou cadeia do Cabo ao sul. Aqui, ó, é um maciço, né, uma cadeia de montanhas antiga, né, chamada Quênia e Tanzânia. É aqui onde se localiza a maior montanha africana, que é um pico do Kilimanjaro. Tá aqui, ó. Aí você tem na Europa, olha o relevo europeu como é simples. A parte, vai ver isso melhor daqui a pouco. A parte sul, dobramentos modernos. O que predomina na Europa? Bacias sedimentares, planícies, né? E ao norte eu tenho planaltos antigos desgastados pelo tempo. Aí eu tenho aqui, ó, o teto do mundo, Himalaia. Olha para esse mapa aqui, ó. Esse mapa seria melhor. Na cor verde, planície. Amarelo, laranja, planalto. Cor mais escura, grandes cadeias montanhosas. Notem que as grandes cadeias montanhosas se encontram onde? No encontro de placas tectônicas. Placa de Nazca com placa sul-americana, Andes. Aqui, ó, placa indiana com placa euroasiática, Himalaia. Olha o Himalaia aqui, ó. Não é? Aí eu tenho aqui, ó, placa do Pacífico com a placa norte-americana, rochosas. Então, você tem de maneira geral, não é? Essas grandes formações do mundo. Então, insisto, na cor verde, planícies. Na cor amarela, laranja, planaltos antigos desgastados pelo tempo. E na cor marrom, as grandes cadeias montanhosas.